Olá, você está no curso Spider Project Planejamento Físico-Econômico com o complemento de monitoramento e controle, especificamente o planejamento físico-econômico na unidade 8. Cronograma com restrições de recursos, elaboração de cronograma, plano de projeto, sua decomposição, integração e os elementos de comunicação. Esse curso tem a participação de um professor presencial ou à distância, um tutor ou um grupo de tutores que vão apoiar a realização dos exercícios online, através do sistema, um vídeo, que é esse que está sendo gravado, para reprisar e reaver os conceitos. Todo o trabalho é desenvolvido em cima de um livro publicado pela editora Ciência Moderna, Spider Project, Metodologia e Qualidade em Gerenciamento de Projetos, e tem o apoio e o suporte de um site, onde haverá a deposição de todas as atividades, dúvidas, comentários e discussões, e, por fim, é apoiado por um guia de exercícios que apresenta passo a passo os trabalhos que deverão ser desenvolvidos. Na tela você vê a unidade 8, com a sua apresentação do site de apoio ao ensino à distância, do Moodle, com 5 atividades a serem realizadas. Conceitual, nivelamento de recursos reutilizáveis, estudo de caso, a apresentação do gráfico de balanço, ou arquivo tempo e caminho, gráfico tempo e caminho, e os arquivos de acessos e registros. Todos os trabalhos são colocados nas atividades e depois publicados na sala de aula dessa unidade através de fórum. Nessa unidade 8, nós vamos trabalhar os modelos do planejamento, desenvolver um estudo sobre um trabalho modelo, um projeto chamado Casa Feliz, discutir o nivelamento de recursos, seus recursos, as suas vantagens, fazer algumas simulações, desenvolver o plano de projeto, comentar a linha de base do projeto e, finalmente, entender o gráfico tempo-caminho ou linhas de balanço. Vamos abordar nivelamento nessa unidade, otimização, plano de projeto, falar sobre a Fragnet mais uma vez e fechamos com o gráfico da linha de balanço. Embora já tenhamos comentado na unidade 5 sobre a criação de um banco e de um conjunto de recursos, tenhamos reprisado essa ideia no unidade 6, que é a alocação dos recursos e os problemas que começamos a encontrar, nós vamos aqui mais uma vez chamar a atenção da técnica de nivelamento de recursos, até então muito focada no nivelamento dos recursos humanos pelas ferramentas tradicionais, uma vez que essas ferramentas mais conhecidas, elas têm uma preocupação e um foco com a falta dos recursos humanos, os reusable resources, os recursos reutilizáveis, não tendo elementos que possam ajudar a administrar a falta de recursos materiais ou os non-reusable resources. Como pode ser visto aqui na tela, o item de menu expandido do cálculo da ferramenta Spider apresenta esses 3 grupos que estão muito intimamente ligados ao nivelamento de recursos. São as opções de nivelamento, de agendamento, é o agendamento através da tecla F9, é o agendamento levando em conta a falta de qualquer tipo de recurso, é o Ctrl F9, são as opções para cálculo de recursos materiais e dinheiro, e F8 é o próprio cálculo do uso e do consumo de materiais e dinheiro. O Ctrl F8 ajuda a identificar os picos, as sobrecargas dos recursos e, através das opções, ajustar os parâmetros que nos interessam. Claro que, em função das melhores práticas apresentadas pelo PMBOK na sua última versão, uma das técnicas para desenvolver o cronograma não é apenas o CPM, não é apenas o mais rápido possível. É agora também levar em conta a falta dos recursos.
Nivelamento de recursos é uma análise técnica de agendamento de rede aplicada para cronogramas que já tenham sido analisadas pelo CPM, ou seja, já tenham sido geradas como a suposição de ter todos os recursos disponíveis. O nivelamento de recursos pode ser usado quando recursos críticos ou qualquer recurso está disponível apenas em alguns momentos ou são limitados nas suas quantidades. O SPIDER apresenta na barra de ferramentas as correspondências para agendamento apenas pelo tempo, agendamento por conta de restrição de recursos, quer sejam humanos ou materiais financeiros, uma avaliação do histograma aqui pelo pico ou pela sobrecarga, e o último atalho seria cálculo dos materiais consumidos e dos resultados. Vamos ver isso na própria ferramenta. Quando nós selecionamos um projeto, por exemplo, chamado Casa Feliz. Posicionando, nós conseguimos ver na tela que os 4 atalhos estão aqui e que o cálculo é expandido, apresenta a mesma informação já comentada. O agendamento apresenta as opções do agendamento, e vamos discutir isso daqui a pouco. Apresenta as opções para agendamento com restrição de recursos. Vamos reprisar alguns conceitos e discutir isso novamente. Temos as opções para análise de pico de uso de sobrecarga, onde vamos definir quais serão os elementos que serão analisados, e temos o cálculo e, eventualmente, a apresentação das opções para recursos financeiros e materiais. Por enquanto, no planejamento, não vamos nos ater a nenhum desses elementos apresentados e fazer e efetuar o simples cálculo da totalização dos valores financeiros e materiais. Cenário 1 da Casa Feliz seria o Critical Path Method, onde nós vamos pedir para, já fizemos isso várias vezes, mas nós vamos reprisar, pedir para que o sistema agende as atividades o mais cedo possível. Primeiro botão, Scheduling, na direção da frente para o fim, levando em conta que não vamos usar recursos por perfil. Se fôssemos usar recursos do tipo skill, nós poderíamos definir a prioridade que o programa utilizaria para alocar o recurso tipo, ou produtividade, ou pelo tipo, como já falamos na unidade 5. Pedir para mostrar um relatório de eventos, ocorrências, e pedir para que essa tela sempre seja apresentada antes de efetuar o agendamento. Podemos marcar que o programa considere o agendamento desse projeto em relação ao do portfólio, que é um conjunto de programas. Podemos pedir que ele agende, levando em conta que é possível haver interrupção no desempenho das atividades, desde que não seja maior que 7 dias ou 16 horas. Podemos pedir para que mostre informações detalhadas na barra de atividades ou apresentação genérica, que é a tradicional. Podemos pedir para que ele ignore se a atividade precedente já está em progresso, já está em andamento, que é o caso de ser ajustado apenas durante a etapa de execução na fase do trabalho no desenvolvimento maior de controle. Podemos pedir para que ele apresente e calcule as datas mais cedo,
fim mais cedo, início mais cedo, que nada mais é que resultado do cálculo da frente para o final e para que ele calcule os parâmetros do DEVO, que é o drag já comentado na unidade 4, na unidade 5. Podemos pedir também para que ele mantenha fixo os recursos que foram previamente agendados pelo seu perfil, pela sua habilidade, uma vez que isso estiver já em andamento. Então, tanto esse recurso quanto esse recurso seriam relevantes a se apresentar durante o monitoramento e controle. Vamos pedir para que ele calcule, embora já esteja previamente calculado, sem informações detalhadas. O relatório mostra uma série de informações, tem volume 0 porque é um marco, ele poderia ter volume 100%. Nós temos aqui, nesse caso, o início e o fim calculado o mais cedo possível, respeitando a lógica de sequenciamento. Temos aqui a duração que foi alocada. Temos aqui o custo total pelos recursos que estão alocados nas atividades. Aqui são os recursos reutilizáveis. Os recursos não reutilizáveis são alocados e são vistos de outra maneira, não aparecem estruturados. Vamos ver se nós encontramos algum. Não estou encontrando especificamente nenhum recurso reutilizável. Mas se tivesse alocado, nós veríamos ele a partir de uma lista. No nosso exemplo, não existem recursos não reutilizáveis. E a gente pode ver que com informações não detalhadas, nós temos a barra inteiriça. Se nós pedíssemos para reagendar o módulo CPM, pedindo para que ele apresentasse informações detalhadas, ele apresentaria as barras com preenchimento maior apenas quando há trabalho executado e com estrangulamento onde há trabalhos ou períodos, trabalho zero ou períodos não trabalhados. Eu vou esconder a comparação com a linha de base e vou pedir para ampliar a escala até chegar em dia, entendendo que não se trabalha o dia inteiro, e sim um período do dia. Vou expandir para que nós possamos ver que o dia ele tem uma interrupção por conta do provável intervalo para almoço. Vou expandir até chegar em horas e a gente vê que é de 8 às 11, intervalo 13 a 16, intervalo. Isso dá uma ideia que, nesse caso, o CPM, que aparentemente possui folga zero, caminho crítico do projeto, prevê floats livre, folga livre, e floats total zero para as atividades críticas e maior que zero para atividades que não são impossíveis de serem reagendadas. Lembrando que a folga zero está ligada diretamente a um conceito onde não se prevê possibilidade de trabalho após digamos assim, a conclusão da jornada. Nesse caso, nós temos uma jornada definida e, pela informação detalhada, nos dá a impressão de muito espaço vazio que poderia ser preenchido com trabalho. Então, esse conceito de folga fica muito mais aplicável, muito mais visível, quando trabalhamos com um calendário de todos os dias,
24 horas por dia, onde seria praticamente impossível retomar um atraso de um período antes que o outro período recomece. Informações não detalhadas apresentam as barras inteiriças como costumamos ver. As barras vermelhas aqui por conta da folga nula. As barras azuis por conta de uma folga diferente de zero. A barra amarela porque foi por opção alterada a cor e definida uma cor particular para representar alguma. Ainda no modelo do agendamento, em função apenas do cálculo do sequenciamento e do algoritmo do mais cedo possível, poderíamos definir que não a direção do começo ao fim, mas do fim para o começo, onde definimos uma data alvo, que poderia ser, por exemplo, 15 de outubro. O projeto terminando em 15 de outubro deveria começar de trás para frente, deveria começar em 23/6, ao invés de, por exemplo, 1º/6. É possível, então, definindo uma data-alvo, descobrir quando o projeto deve começar. E, em função disso, sabendo que é 23/6, podemos trabalhar uma data confortável aqui é para 15 de outubro, aqui é 23/6. 23/6. Podemos ter uma data confortável como 19. Lembrando que o agendamento é do começo para o fim. Deixando a data-alvo livre. Eu vou colocar aqui 1º de junho. Eu vou pedir para reagendar de frente para trás. E voltamos à condição original. Então, dos comandos e ajustes que nós podemos fazer de imediato, são esses aqui. O CPM trabalha com o conceito original de tempo corrido, nenhum intervalo na produção, de forma a otimizar sempre o uso dessas folgas e, em função disso, definir os caminhos mais longos, sempre considerando o uso de recursos ilimitados e o uso de recursos financeiros também ilimitados. Para efeito de representação, eu vou colocar todas as atividades Ramox na cor verde. De modo que fique claro produção e supervisão, custo direto, custo indireto. Aqui embaixo, nós podemos invocar o cálculo do pico, o cálculo do máximo, da sobrecarga dos recursos, e encontramos aqui que existem recursos sobrecarregados, porque essa proposta de trabalho CPM considera recursos ilimitados. E,
Se for verificar os recursos, nós vamos encontrar os recursos todos vermelhos. Profissional, ajudante, supervisor estão vermelhos porque eles estão com as quantidades disponíveis menores que as quantidades necessárias. Vamos ver o Gantt dos recursos e vamos tentar verificar essas quantidades disponíveis e necessárias. A quantidade existente do ajudante é 8. A quantidade existente do supervisor é 2. 2 supervisores, 5 unidades profissionais, porém o agendamento solicita 10 em 5, 20 em 8. Então, mais uma vez, o agendamento, pelo princípio do CPM, não leva em conta limites de recursos. E por isso, podemos analisar o pico de recursos overload bar, sobrecarga de recursos, e até mostrar que o supervisor, mas que o ajudante, ele está atuando 2, 1, 3, 4, mas às vezes de forma simultânea no período. Período semana. Se nós pedimos para apresentar um gráfico em forma de diagrama do uso do recurso chamado ajudante, na sua quantidade por semana, não acumulada, nós podemos ver que se for maior que 0, vai ser azul. Vamos pedir para mostrar os valores e vamos verificar o quê? Que nós temos um histograma. Eu vou ampliar a escala e vou voltar para o seu conteúdo, dizendo que nós estamos pedindo para mostrar a availability, que é disponibilidade. Disponibilidade em verde. Nós temos 8 ajudantes permanentes durante o período do projeto. Sendo que na primeira semana precisamos de 2, quer dizer, utilizamos 2 em 8, 1 em 8, 10 em 8, daí nós encontramos um vermelho. Essa linha vermelha delimita o limite e por conta disso a barra de superalocação se mostra vermelha apenas nesse intervalo. Isso vale também para o profissional. Se nós pedirmos uma barra para o profissional, na forma de diagrama, quantidade, provavelmente com as mesmas cores, pelas mesmas cores, nós vamos ter, saiu ajudante, vamos fazer de novo, profissional, ok, é que o título está errado, aqui o título deveria ser profissional, código A, ele vem no primeiro automático, depois nós temos que consertar. Então, mesmo princípio, se eu tenho 5 e demando um pico de 10, eu vou entender que aqui eu estou com ociosidade, aqui estou com ociosidade, aqui estou com ociosidade e aqui estou com superalocação.
a barra de superalocação, aparece aqui embaixo. Eu posso movê-la para cima e baixar o gráfico para depois dela. Podemos rolar para apresentar conforme for mais interessante. Então, isso é um exemplo de que no CPM o cálculo se preocupa com a sequência lógica de trabalho das atividades. O cálculo se preocupa em garantir o menor prazo, em detrimento de eventuais superalocações. Nesse caso, a interpretação é que, nesse momento, precisamos contratar mais profissionais, nesse momento, contratar mais ajudantes, porque isso, embora seja necessário, não parece ser uma limitação, uma restrição. Cenário 2 do nosso projeto Casa Feliz, só que agora é RCP, é o Resource Critical Path, seria o caminho crítico dos recursos. Caminho crítico dos recursos significa dizer que não vamos mais trabalhar com agendamento simples, e sim com agendamento onde podemos encontrar falta de recursos. Daí a tela de administração ser bem mais complexa, porque nós podemos fazer um agendamento levando em consideração uma série de coisas. Nós vamos fazer nossa primeira simulação considerando apenas o começo mais cedo possível e nivelando o nosso projeto em função dos recursos disponíveis no método standard. O que é o método standard? É um método padrão, onde leva em conta apenas as folgas mais imediatas, ele leva apenas em conta agendamento imediatista, sem uma preocupação muito grande com o ótimo. Então vamos analisar o resultado desse agendamento, dessa programação, lembrando que é para frente, do mais cedo para o mais tarde. Vamos comentar depois os outros métodos, mas por enquanto faremos assim, só pelo método standard, levando em conta a prioridade do que é possível fazer mais cedo. Todos os elementos de informação aparecem, e é claro que agora o prazo original, definido pela cor cinza, foi alterado para dar lugar ao possível. Respeitando a sequência lógica, eu vou nesse momento aqui esconder a linha de base. Respeitando a sequência lógica, o projeto foi dilatado e o que era simultâneo agora pode ter sido adiado em função do padrão. Que padrão? Método padrão, levando em conta folgas, levando em conta um algoritmo simples, sem necessariamente convergir para o melhor resultado, o resultado ótimo. A Hammock supervisionar se manteve, mas o controle de qualidade ele desapareceu, porque não tendo recursos simultâneos, o controle de qualidade foi praticamente reduzido a zero. Por conta disso, eu vou apresentar aqui, com o botão direito, as propriedades dessa atividade.
ela é contínua, ela é escalar, ela é uma hammock. Se nós pegarmos que o profissional alocado, a alocação, tem como característica 2 pessoas, mas a hammock pode existir com apenas 1, e o supervisor, que a gente pede 2, poderia existir com 0, ou seja, a falta do supervisor não inviabiliza a supervisão. E de mesmo modo, o controle de qualidade, o profissional de 2, podemos trabalhar com no mínimo 1. E o supervisor, se ele não existir, embora seja só 1, podemos administrar esse controle de forma eventual, quantidade 0. Dessa forma, com esses ajustes, eu vou pedir para reagendar, mantendo a mesma ajuste, mesma referência de método padrão. E nós temos agora o quê? Que as supervisões vão existir, mas não necessariamente elas vão existir, estão mapeadas, estão consideradas, a atividade indireta será contabilizada, porém, não teremos a presença de um supervisor aqui. E na supervisionar, nós teremos a presença de um supervisor ou 2, e aqui de um profissional que às vezes não estará presente porque estará trabalhando em outro lugar. Então, temos 2, podemos ficar com 1. Temos 2, a quantidade mínima de supervisores, eu vou dizer que é 1. Assim deve sobrar algum supervisor para cá. Isso aqui são 2, e aqui eu posso trabalhar com pelo menos 1, vamos ver o que vai dar. Continuamos aqui, e o supervisor não aparece aqui. Eu vou ver então aqui, que eu pelo menos teria que ter 1. Vou pedir para ele calcular de novo. E ele continua priorizando 2 supervisores, no mínimo 1. Quando eu pego o meu Gantt de recursos, eu vejo que o meu supervisor, na verdade são 2 supervisores, ele atua aqui, em supervisionar. Está atuando em supervisionar. Quantidade mínima, aqui é 1. Eu vou mudar então aqui, para que a quantidade mínima possa também ser 0. E vou ver se ele distribui os supervisores entre as 2 atividades. Ele manteve aqui praticamente 2 e aqui 1 supervisor, 0 supervisor. Quando eu vejo aqui, no Gantt de recursos, eu vejo a atividade supervisionar, mas não vejo a outra. Então eu preciso pedir para que ele me mostre no gráfico de Gantt também as alocações ociosas. Eu tenho então aqui quantidade 1, mínimo 1, mas me parece que eu estou usando 2 o tempo todo. Então eu vou dizer aqui que eu posso ficar com 1, aqui eu posso ficar com 1, eu tenho quantidade agendada aqui, nenhuma, aqui eu tenho 2 agendados e 1. Posso ficar com 1 e posso ficar com 1. Vou pedir para ele recalcular. E dessa maneira, com esse ajuste de agendamento, eu continuo sem ninguém no controle de qualidade.
Se eu pedir para mostrar o gráfico do supervisor, através de um diagrama, eu posso ver o supervisor, quantidade de supervisor, por semana, nas cores tradicionais, e eu vou ver que eu tenho 2 supervisores, de fato eu tenho 2 supervisores, o tempo todo, e os 2 estão aqui, não estão espalhados pelas atividades. Se eu colocasse um aqui e um aqui, eu teria uma distribuição, digamos assim, mais justa. Sendo que, no primeiro momento, eu estou com um ocioso e, a partir de uma data, eu estou usando os 2 em 2 atividades. Lembrando que isso aconteceu porque eu defini o standard. Mas, a princípio, eu tinha 2 e 1. E a quantidade mínima aqui poderia ser 0, por exemplo, e aqui eu preciso de 1 pelo menos. Peço para calcular novamente, e eu tenho todos os supervisores alocados aqui em cima e nenhum aqui embaixo. Por que ele fez isso? Porque ele deu preferência em função do método standard, em função da prioridade, o que começa mais cedo, ele deu preferência a alocar aqui, mesmo que ele pudesse ficar sem nenhum. Ficamos sem o supervisor aqui. Ou seja, eu usei o recurso de propriedades da alocação para jogar com variáveis mínimas ou cargas de trabalho mínima em função da quantidade disponível. Esse é o agendamento com restrição de recursos reutilizáveis, repito, recursos restritos, recursos a nivelar, todos. Pedi para que nivelasse todos, nenhum, todos. Ele, por padrão, vem com preocupação com todos os recursos reutilizáveis. Nós vamos ver que a simultaneidade aqui diminui. Vamos ver que no gráfico de Gantt de recursos, a simultaneidade diminui. Fica mais comprido, mas a simultaneidade diminui. E é claro que agora nós não estamos vendo mais o caminho crítico da aplicação CPM. Estamos vendo o que tem folga em função... Vamos ver o caminho crítico? O caminho crítico é aquele que tem folga 0, total. Filtro, folga igual a 0. Então, esse aqui seria o caminho crítico das atividades. Claro que elas estão meio dispersas, mas seria possível traçar um caminho sequenciado crítico. Olha as setas e vai ver que existe uma sequência embutida. É possível pedir para mostrar as dependências entre recursos. Calculou, mas o gráfico de Gantt precisa mostrar e não esconder a dependência dos recursos. Então aqui nós temos, daqui depende aqui, depende aqui, que depende para cá, que depende... Então há uma série de dependências pontilhadas. A dependência, o sequenciamento aqui, pontilhado, é como se fosse
um sequenciamento devido à programação em função dos recursos, enquanto o sequenciamento das linhas cheias, escondendo as pontilhadas, seria o sequenciamento por conta do CPM. Se eu pedir para esconder os links, ficam só os links da dependência do recurso. Quer dizer, embora haja uma dependência lógica, aqui encontramos uma dependência de recursos. Por isso que ele foi reagendado dessa forma. Escondemos dependência dos recursos e continuamos observando a sequência lógica. Controle de qualidade é o caminho crítico. Eu vou pedir para mostrar, não mais o caminho crítico, mas todos os elementos. Essa é a forma de ajustar pelo standard. E nós vamos anotar os resultados disso. 140, 1 a 11 do 12. Já anotado, eu vou pedir para que o programa use o modo de nivelamento avançado. E aí ele já me desabilita levar em conta e calcular folgas, mantendo esse critério de prioridade. O resultado é 140, 1, 11 do 12. Então esse modo é o modo avançado. Não havendo mudança significativa nos resultados nem no custo. Vou utilizar o modo otimizado, terceiro modo. Ele leva um pouco mais de tempo, leva outras coisas em consideração e temos agora otimizado. 131 dias, 1 do 6, até 30 do 11. Isso dá a impressão que o resultado que ele alcançou deu uma economia fazendo a mesma coisa com os mesmos recursos necessários, dentro da mesma sequência construtiva e lógica. Ele consegue reprogramar a data de início e fim das atividades, trazendo o quê? Trazendo menos 11 dias do prazo simples padrão. Então eu vou guardar mais uma vez e agora eu vou pedir para calcular o dinheiro, os valores financeiros dessa solução. O resultado é 261.409. Vamos escrever aqui 261.409. E eu vou fazer o modo padrão, standard, mais uma vez, para poder comparar até, inclusive, com o valor financeiro. Depois de agendado, é claro, eu preciso recalcular os valores. Então, nós temos um valor diferente. 273, 556. É uma diferença significativa em valor monetário, é uma diferença significativa em prazo, lembrando que
Nada foi alterado em termos de prazos para execução, sequência possível de construção, quantidade de recursos de produção, deixando aqui apenas uma margem de uso de recursos por conta de serem atividades administrativas. Qual seria o resultado se nós trabalhássemos apenas o menor tempo possível, ignorando a falta de recursos? Isso seria conseguido através do cálculo de agendamento pelo método CPM, tradicionalmente falando, dentro do algoritmo já conhecido. Calculando o dinheiro e os materiais, nós vamos encontrar de 0 a 1, esse é o modo CPM. Temos 82 dias, claro, com todos os recursos possíveis, é o menor tempo possível de se realizar. Acaba no dia 22/9 e custa 236.552,40. Isso significa que, se não fosse a falta de recursos, as atividades administrativas não cresceriam no tempo, aumentando o custo do projeto, aumentando o prazo do projeto. Mas ainda assim, nós temos 3 maneiras de tentar chegar a uma solução com os poucos recursos ou os recursos limitados que aparecem no projeto, aparecem nos nossos bancos de recursos. Nós conseguimos otimizar dessa maneira. Bem, se no cenário 2 nós apresentamos o caminho crítico dos recursos e enfoca os recursos humanos, recurso que tradicionalmente todas as ferramentas se preocupam em analisar, vamos apresentar agora o cenário 3, onde haverá um caminho crítico, uma restrição de recursos, porém agora de recursos materiais. O nosso mesmo projeto, só que agora nós vamos trabalhar nivelando não mais os recursos humanos, porém os recursos materiais. Mas que recursos materiais se nós ainda não temos nenhum? Então, eu vou criar aqui um recurso material chamado, e é muito conhecido, chamado concreto. Recurso material chamado concreto. Que custa 300, vamos colocar R$32. A unidade é metro cúbico. E vamos colocar dentro do nosso projeto, em todas as atividades, a menos dos marcos, é claro. Vamos colocar em todas as atividades, com o botão direito de maneira maciça, de maneira coletiva, o material concreto, num consumo por hora, apenas para ficar bem aleatório, de 15 metros cúbicos por hora. Dessa forma, o material foi alocado e nós vemos esse material através do material concreto, consumo fixo ou consumo por hora e o consumo total. Eu
preciso verificar dentro do CPM, quer dizer, sem me preocupar com essa sobrecarga de mão de obra, porque eu parto do princípio que eu posso contratá-la, eu vou pedir para que ele calcule todo o concreto necessário e é claro que o custo também aumenta. Eu tenho então 18 mil metros cúbicos de concreto para serem utilizados dentro dessas atividades para construir esse produto casa. Da mesma maneira como nós mostramos os recursos humanos, eu vou pedir para que ele apresente na forma gráfica os materiais concreto total por semana, não acumulado, nas cores azul, escura, vermelho e verde, onde verde é a disponibilidade. Vou aumentar o tamanho para que a gente possa enxergar melhor o histograma com a programação de uso de concreto semanal. Agora vamos a um ponto interessante. Vamos colocar um projeto, um conjunto de projetos muito grande, que me dá uma quantidade total de concreto impossível de se fornecer no primeiro dia. Impossível de se colocar em estoque para que a gente vá consumindo os valores que nós apresentamos aqui. Semanalmente. Então eu tenho uma superalocação de recursos humanos e aí eu mostro essa superalocação aqui, onde eu não estou preocupado porque eu posso contratar pessoas, mas eu começo a me preocupar porque a quantidade de concreto estimada está muito alta para eu conseguir de uma vez só e colocá-la em estoque no primeiro dia. Por isso, então, eu vou criar aqui dentro o conceito de fornecimento de concreto. Então, fornecimento de concreto. Concreto 1 até o concreto 4. E vou lembrar que essa atividade, digamos assim, de fornecimento de concreto, ela vai ter a duração prevista de 1 hora. De forma ilustrativa, esses 4 fornecimentos vão durar 1 hora. Lembrando que eles vão acontecer uma vez por mês. Então eu vou apresentar aqui o start, é o começo, não antes de 1º de junho, não antes de 1º de julho, não antes de 1º de agosto, não antes de sempre 1º dia útil. Né? E eu tenho 4 entregas que eu vou pedir para agendar e elas vão aparecer aqui. Só que eu botei 2010, então é 2009. Estou com um projeto antigo. Tem que acertar. Pronto. Peço para agendar. Peço para mostrar o projeto todo. E vejo que nesses dias eu vou receber concreto. Receber concreto fixo. Se eu tenho um consumo estimado de concreto de 18 mil, eu vou pedir 5 mil, 5 mil, 5 mil e no último mês 5 mil. É claro que esses 5 mil, eu quero representar aqui a quantidade máxima possível
de fornecimento do meu fornecedor. Ele não consegue me fornecer mais que 5.000 por mês no primeiro dia útil do mês. Então eu tenho as entradas e tenho o consumo aqui distribuído. Vamos ver se eu consigo pedir para que ele calcule os materiais. E aí eu vejo que graças a isso eu tenho o consumo de concreto, ou seja, eu tenho uma chegada de concreto, como é negativo, representa para baixo. E tenho um consumo começando semana por semana a partir da terceira semana. Claro, isso aqui é o quanto eu gasto, isso aqui é o quanto eu recebo e quanto eu gastei na semana como saldo. Esse então é o saldo, é o meu fluxo de concreto. É claro que eu tenho que estar sempre com concreto em estoque. Nesse caso eu vou inverter para que nós possamos ver que em estoque é positivo e negativo é usando o que não tem no estoque, o que é impossível de acontecer. Eu não posso produzir devendo ao estoque. Se eu não tiver concreto em estoque, não posso produzir. Então, esse CPM, esse planejamento é inexequível, pois eu não tenho concreto no momento em que eu preciso. Eu tenho concreto quando o concreto existe. E ele só existe uma vez por mês, nessa quantidade, no limite do meu fornecedor. Se antes eu tinha um nivelamento com restrição de recursos humanos, agora eu não tenho mais problemas de nivelamento e tiro de nivelamento os recursos humanos e coloco de nivelamento os materiais. Qual material? Concreto. E ele então, ignorando a falta de recursos humanos, vai agendar o meu projeto de maneira que as atividades só aconteçam quando eu tiver concreto em estoque. Eu vou mudar de histograma pontual semana a semana para acumulado. E interpreto da seguinte maneira: tenho estoque, não usei, chega mais, usei, acabou. É como se eu estivesse devendo, chega mais, menos a dívida, uso, fico devendo, chega mais, com dívida eu diminuo, até que eu permaneço com um saldo de 1.400. Eu vou mudar o gráfico para ficar de hora em hora. E eu vejo com mais clareza o material não utilizado durante 2 semanas, o consumo, a chegada, mais o saldo fica mais que 5.000. O consumo chega a um ponto que eu não tenho mais. É como se eu estivesse devendo cimento, que é impossível. Chega mais, paga a dívida, gasto, fico devendo. Chega mais, paga a dívida, faço o que eu tenho que fazer e fico 2 semanas ou o resto da vida com saldo de 1.400 metros cúbicos. Isso não é execuível. Então eu vou mostrar o seguinte, que eu posso pedir para que ele reprograme as minhas atividades de forma otimizada, levando em conta que eu não quero nivelar os recursos humanos, mas quero nivelar os materiais. Que material? O material concreto, que é o único que eu tenho. Ele provavelmente vai calcular na melhor maneira possível, e a linha de base mostra que há um deslocamento de x para y, e ele mostra também que eu tenho 2 semanas sem uso, consumo, chega, saldo, consumo, fico praticamente fazendo nada, zero, chega, consumo, zero, chega, consumo, até que sobra.
Isso significa que eu tenho problemas de recursos humanos, mas eu já disse, eu posso contratar. Mas eu não posso fazer meu fornecedor aumentar a capacidade dele. E o que o programa fez? O programa reagendou as atividades, como pode ser comparado com a linha de base, adiando para quando der, adiando para quando tiver material concreto. Se eu estiver com um problema de falta de gente, também eu posso pedir para, além do material, ele nivelar todos os recursos humanos. Ele vai levar em consideração a falta de concreto e a falta de pessoal e deve me dar uma coisa mais longa. O que é mais longa? É ajustando para fazer o melhor possível na otimização do uso do recurso, levando em conta a existência de material. Vamos verificar que a minha sobrecarga agora, uma vez recalculada, não existe mais. Ou seja, não há ninguém sobrecarregado. Por outro lado, eu tenho com essa distribuição de estoque, consumo, recebimento, consumo, recebimento, consumo, recebimento e um consumo contínuo até que sobra um saldo em estoque, não ficando de forma nenhuma negativo, ou seja, devendo, ou seja, fingindo que estou construindo sem utilizar concreto. E esses marcos mensais poderiam ser reavaliados. Lembramos aqui que a otimização dos recursos reutilizáveis, dos não reutilizáveis, nós usamos no exemplo essa tela, a tela da versão do Spider Demo, ou da versão completa, onde nós temos nivelamento de recursos reutilizáveis e um conjunto de ajustes para recursos não reutilizáveis. Mas, quando nós estamos trabalhando com a versão DESC 200 em português, limitamos o uso do aplicativo ao nivelamento de recursos humanos ou reutilizáveis, não estando liberado para nós o uso do recurso de nivelamento dos recursos não reutilizáveis como apresentamos. Você pode trabalhar, experimentar na versão demo, que também apresenta esses botões e essas referências. Mas em todas as duas versões, português completa ou na versão inglês completa, profissional, ou na versão português, DESC 200, o cálculo dos custos de materiais não reutilizáveis se faz presente. Nós comentamos várias vezes ao longo dessas 8 unidades a linha de base. E a linha de base ela aparece exatamente no final do processo de planejamento, na etapa de planejamento que nós fechamos agora com a unidade 8. Partimos para a execução em função de uma base de referência, representada pelaquela tarja cinza ao fundo dos elementos gráficos coloridos. A linha de base, que a gente costuma ver, é um desenho ilustrativo da referência de orientação e diretriz do tempo. Mas nós temos outras referências. Temos um plano de gerenciamento de escopo, onde temos a EAP, a definição da diretriz do escopo. O plano de gerenciamento de prazos define como vamos administrar os prazos na etapa de execução do processo de controle. E esses prazos e essas datas ficam bem mais visíveis no nosso cronograma, diagrama de Gantt. Gerenciamento de recursos reutilizáveis, nós já comentamos, não são apenas os recursos humanos, são as máquinas e equipamentos que também podem ser reutilizáveis em outros projetos.
E assim sucessivamente, conforme no nosso material didático está escrito, nas literaturas disponíveis, todos os outros gerenciamentos são montados ainda nessa etapa de planejamento, inclusive os custos, que também podem ser nivelados da mesma forma que fizemos com os recursos materiais, e gerenciamento dos envolvidos a partir do momento em que a gente trabalha as expectativas e interesses deles no andamento do projeto. Na unidade 2, 3, 4, 5 e 6, 7, e começamos com a 1, no plano de gerenciamento dos envolvidos. Todos esses elementos que formam o plano de projeto já foram apresentados de uma certa forma como resultados, diretrizes para a montagem do plano. O plano de gerenciamento se preocupa em apresentar a diretriz, mas também como administrar essa diretriz ao longo da execução. As linhas de balanço ou os gráficos de tempo e caminho na verdade, mas uma forma de representar de forma gráfica o desenvolvimento e o andamento de certos tipos de atividade, de certas produções, por conta de características de projetos que constroem e desenvolvem produtos que podem ser representados pelo seu crescimento linear. A exemplo de tubulações de óleo, oleodutos, linhas de transmissão, rodovias, que podem ser representadas pelo diagrama de Gantt, que mostra o andamento das atividades que produzem a rodovia, como também poderíamos traçar o percurso da rodovia e apresentando o crescimento da construção em quilômetros dessa rodovia por sobre o seu próprio desenho. E uma vez que a rodovia possui um número finito de quilômetros ou milhas, à medida em que existe o andamento da produção, os trechos dessa rodovia podem ir sendo marcados para mostrar real contra o previsto. Mas o real contra o previsto nas linhas de balanço ou no gráfico tempo-caminho, eles já trazem real previsto dentro de uma representação no tempo. E a inclinação dessas linhas, em função do desenvolvimento linear contra o tempo, nos dá uma ideia de produtividade. Nós temos que seguir alguns passos para poder construir isso no Spider. Mas vejamos aqui no ambiente de trabalho que nós encontramos um ícone especificamente para diagrama linear ou diagrama de linhas de balanço, onde nós temos que definir alguns parâmetros para ele construir. Vamos tentar entender o que seria essa linha de balanço. Esse desenho aqui permite que nós percebamos que o eixo vertical apresenta o tempo do começo do projeto ao término do projeto. Linha 5, começo do projeto. Linha 4, término do projeto. E é claro que se nós temos uma produção, e aqui eu mostro que essa produção está em cima de um produto, vamos dizer que seja uma rodovia, e aqui embaixo eu tenho rodovia de 100 km. Vamos exemplificar isso com um desenho a partir desse diagrama apresentado. Aqui então nós temos
No eixo horizontal, nós temos rodovia, e é claro, rodovia é em quilômetro. Então, rodovia, e aqui embaixo eu tenho de 0 a 100 quilômetros. Eu vou colocar aqui 0, 50, 100. Então, no começo do nosso gráfico, marco 0. No final, aqui no final, nós temos 100. E, a princípio, no meio, nós temos 50. Então, aqui nós temos o desenvolvimento da rodovia. E ela começa especificamente por aqui no tempo, e essa rodovia deve terminar especificamente aqui no tempo. E essa altura, por esse comprimento, nos dá uma inclinação. Ora, se nós temos 100 metros de rodovia para ser feito nesse período, nós podemos ter uma equipe trabalhando, e essa equipe tem uma produtividade ou tem uma meta de produção de X quilômetros por período de tempo. Já aqui na linha de cor avermelhada, nós não temos 100 metros de rodovia. Nós temos alguma coisa em torno de 40. Então, o eixo da horizontal mostra 40. E é claro que, embora ele comece no mesmo tempo, nós temos um prazo menor. Mas a proporção da produção de quantidades pelo tempo apresenta essa linha avermelhada com uma inclinação diferente da linha verde. Quanto mais inclinada, mais produtiva, mais veloz é a produção da rodovia. Rodovia 1, rodovia 2. Equipe 1 na rodovia 1, equipe 2 na rodovia 2. Então, esse gráfico mostra que, se nada der errado, ele vai ser utilizado na primeira medição. Vamos dizer que a primeira medição seja aqui, nessa data. Então, espera-se que a rodovia 1 esteja com esse nível de produção. E aí eu vou ampliar para mostrar que esse nível de produção significa, por exemplo, 10 quilômetros. Nessa data. Porém, é possível que nessa data alguém vai junto à rodovia, junto à equipe 1 e descubra que ela não está com 10 quilômetros. Ela está com menos, está com 8 quilômetros. Nessa data. Então, essa linha verde, ao invés de estar aqui, estaria aqui. Ela está com menos do que deveria estar. Então, essa linha verde realizada poderia estar aqui. Há uma diferença de inclinação. Na verdade, para ser mais preciso, nessa data, aqui ela está com 8 quilômetros.
Então, eu vou consertar isso aqui que não está bem feito. Nessa data aqui, ela está com 8 km. Opa! Nessa data com 8 km, nós teríamos uma produção menor. Ela deveria estar aqui, na verdade ela está aqui. A interseção das duas linhas. Essa diferença mostra uma abertura entre a curva prevista e a linha prevista e a linha original. E a partir daí é possível entender que, se nada for feito, poderíamos projetar o término. Se nada for feito, poderíamos projetar o término dessa linha, dessa rodovia, lembrando que ela possui 100 km, poderíamos projetar o término dela aqui e não aqui. Ou seja, por conta da medição e do desenho gráfico, as projeções em linha, pelo tempo transcorrido e pelo caminho percorrido pela linha essa desenhada, representando a evolução linear da rodovia, das linhas de transmissão, dos oleodutos, nós poderíamos ter uma projeção de término, e essa diferença de inclinação mostra a angulação, mostra a perda de produtividade. E nós temos então assim condição de, a partir de uma medição, projetar para onde esse projeto caminha, tempo caminha, sobre as projeções das linhas. Nesse caso, fizemos uma análise sobre a linha 1, promovida e executada pela equipe 1, e que aqui cresceria em função da sua produção no comprimento da rodovia, enquanto aqui cresceria em função da angulação e da projeção sobre o eixo do Y, o eixo vertical, mostrando para onde vai o fim desse elemento, dessa linha, dessa rodovia, em função do projeto todo. A gente representa isso através de 3 passos. De qualquer forma, foi preparado aqui um projeto chamado aqueduto. Para dar uma ideia de que o aqueduto é linear, temos 2 aquedutos. E aqui nós temos o tamanho das partes. Aqui é 100% porque é um marco. Aqui é 100% porque são atividades administrativas. Então aqui nós temos, digamos assim, os aquedutos e suas partes. Nós precisamos, aqui no aqueduto, definir campos novos, que dizem, no caso vamos criar campos novos, que dizem início
do trecho numérico e que dizem término do trecho. Afinal de contas, são trechos lineares. Esse trecho 1A, supondo que aqui nós tenhamos 200 metros. Então aqui nós temos 100 metros, e aqui tem 100 metros. Nós temos do 0 até o 100, e do 101 até o 200. O primeiro trecho, o segundo trecho. Aqui nós temos três pedaços a serem construídos. 0 a 100, 100 a 200, 200 até 300. Aqui nós temos 200 metros, 150 para esse e 50 para o outro trecho. Nós vamos dizer aqui de 0 a 150 e de 150 até 200. Com esses elementos de produção, já criamos os campos e vamos partir para a modelagem da linha de balanço. Bom, já temos os campos, podemos pedir que seja apresentado o diagrama linear. Nós vamos usar os campos. Quais são os campos? Início e término das atividades, pois foram nas atividades que nós colocamos as referências. Vamos ao término também. Vamos ao início. Início. Vamos definir que começa no início e termina no término. Então, eu quero que seja mostrado os inícios. 0 amarelo, nós vamos depois administrar isso. Deixamos aqui a animação para o fim. Queremos ver o projeto inteiro. E a linha mais longa parece que tem 300 metros. Vamos deixar assim. O que nós encontramos é um desenho parecido com esse. Vamos tentar entender esse desenho. Essa aqui tem 150 metros. Essa aqui tem 100 metros, 150, 200. Então aqui me parece que eu tenho 100 mais 100 mais 100. Aqui parece que eu tenho 150 e 50. Como é que eu vejo isso? Porque eu vejo aqui 150. Eu tenho no eixo do X, no eixo horizontal, eu tenho 150 para o trecho 3A. Vamos tentar então aqui, pelas propriedades, vamos tentar colocar um nome aqui. De 0, 150, cada um tem um tamanho. Então, vamos tentar colocar aqui que nós temos o trecho 1, o trecho 2, o trecho 3 e o trecho 4. Olha o que aparece. Os trechos que eu defini nas atividades.
É claro que tem que fazer alguma coisa que faça sentido. Então, trecho 1 não é trecho 1, ele mede 150 metros. É o trecho 3B. Ctrl C. Ctrl V. Já o trecho de 100 metros pode ser outro. Então tem aqui o trecho 3, 100 200, não. Esse aqui é o trecho de 50 metros, eu errei. Esse é o 3B. Esse T1 é o de 150 metros. T1 é o de 150 metros, é o trecho 3A. E você então vai montando a identificação da produção, que quando entrar na etapa de execução, uma linha paralela vai aparecendo mostrando o quanto ela foi acrescida. E aqui nós temos, por enquanto, um caminho de 150 e 50. Observa que essa inclinação não é igual a essa. Por que não é igual? Porque a duração, ou seja, o tempo estimado de uma é maior que o tempo estimado da outra. E a quantidade produzida pode indicar uma necessidade de produção maior ou menor. Então, quanto mais inclinada for essa reta, menor é a produção, porque leva mais tempo para fazer a mesma quantidade. E quanto mais deitada for essa reta, maior é a produção, porque temos mais quantidade em menos tempo. Então, esse gráfico, devidamente ajustado, permite que seja apresentado e de forma muito útil para aqueles que usam esse tipo de representação de projeto, porque eles vão ver a coisa sendo construída e o outro trecho ou trechos simultâneos em paralelo. São trechos que vão sendo desenvolvidos, como está sendo apresentado na animação, ao longo do tempo, repetindo, primeira semana, segunda semana, a semana está na escala do Y, terceira semana, quarta semana, e os metros vão aparecendo, os metros executados contra os metros previstos. E com isso tem-se a exata noção das inclinações, das produções previstas e das produções planejadas. É o tipo de recurso específico para uso em projetos que têm como produtos entregues grandezas que podem ser medidas não apenas na forma tradicional, planilhar, ou acompanhar evolução da atividade, mas sim acompanhar a evolução da produção. Chegamos ao fim da unidade 8, que trabalhou desenvolvimento de otimização, simulação, recursos da ferramenta para produzir o melhor planejamento de tempo, uso do recurso, adaptação aos fornecedores, restrição de materiais ou mão de obra, municiando a construção e a definição do plano do projeto. E alguns recursos que a ferramenta possui para apoio do gráfico tempo-caminho. Mas nós chegamos não só ao término da unidade 8, como também chegamos ao término do módulo 1. O módulo 1 se propôs a fazer um trabalho de entendimento
aplicação e desenvolvimento de técnicas de planejamento. Planejamento do comportamento físico e econômico do projeto. As nossas próximas etapas estão ligadas a controle e monitoramento, restrição de recursos materiais e financeiros, administrando as restrições e a avaliação financeira do projeto e análise de risco. O módulo 2, que segue, é o módulo de monitoramento e controle.